Agora, se você se conecta à rede local, isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida, Distrito Federal e entorno. Eu sou Felipe Malta e é hora de jornalismo responsável, que não perde o otimismo. Violência nossa de cada dia. Bandido invade casa em Santa Maria e criança de 12 anos que estava sozinha precisou se trancar no quarto para se proteger. Maicon Leão. Malta, os avós dessa criança tinham saído para ir na casa de um parente que fica a 5 minutos daqui. Foi por essa janela que ela conseguiu perceber o homem mexendo nessa corrente que fica no portão. Aí tinha um cadeado. Com o auxílio de um alicate, ele cortou esse cadeado e conseguiu entrar na casa. Só que a menina rapidamente já ligou para os avós e também para a polícia militar e a gente traz o desfecho dessa história daqui a pouquinho. Muito obrigado, Maicon. Até já. Menino perde dedo depois de explodir um rojão dentro de casa no Itapuã. Kátia Gomes. Malta, ele perdeu um dedo completo e um pedaço de outros 2 dedos. O caso foi no domingo e ele estava internado até hoje pela manhã. Ele já recebeu a alta e nós estamos aqui na casa dele. Daqui a pouquinho eu vou conversar ao vivo com a mãe dele, que vai explicar exatamente o que aconteceu. Obrigado, Kátia. Até já. Polícia prende traficantes que aceitavam cestas básicas e cartões de benefícios em troca de drogas. Vitória Mello. Os traficantes se passavam por flanelinhas e faziam o comércio das drogas em um estacionamento da 516 Sul. A operação foi chamada de Feira Livre porque os criminosos aceitavam comida, cartões de benefício e até cesta básica em troca dos entorpecentes. Felipe, já a gente traz os detalhes. Muito bem, obrigado, Vitória. Vamos terminar a semana bem informados. O nosso jornal já está no ar. Gente, parece mesmo cena de filme. Um bandido arrombou um portão de uma casa lá em Santa Maria e entrou dentro da residência para furtar vários objetos. A questão é que lá dentro tinha uma menina de 12 anos de idade que, quando percebeu que a casa estava sendo invadida, se trancou rapidamente no quarto e ligou para os avós para pedir ajuda. Quem vai contar para a gente os detalhes dessa história é o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Quando os avós chegaram à casa, o bandido ainda estava lá. Estava assim, Malta. Eles estavam a cerca de 3, 4 minutos daqui na casa de um parente. Ao receber a ligação, vieram correndo. Para quem está em casa entender, esses avós tinham saído, como eu disse, para ir até a casa de um parente, mas essa menina que tem 12 anos de idade disse o seguinte: olha, eu tô com um dever de casa atrasado, como vocês vão lá rapidinho, eu vou ficar aqui fazendo a minha tarefa. E nisso ela ficou lá dentro da casa. Só que em um determinado momento ela percebeu alguém chamando aqui do lado de fora: Maria, Maria! Detalhe, nessa casa aqui, mal, não tem ninguém que chama Maria. Então ela veio escondidinha aqui pela janela, afastou um pouquinho a cortina e percebeu que aqui no portão da frente, que estava trancado já com essa corrente, tinha um homem. E além dele estar aqui mexendo nessa corrente, ele estava também com um alicate e acabou cortando o cadeado. Depois de cortar o cadeado, Mato, ele conseguiu acessar essa parte aqui da casa e veio até essa porta, que inclusive o Rogério Silva está mostrando pra gente ali. Ela foi arrombada aqui, ó, tá totalmente amassada. Ele quebrou a fechadura para conseguir ter acesso ao interior da casa. E foi lá que ele pegou televisão, vários outros objetos. E enquanto isso, Malta, essa menina já tinha feito o quê? Ela já tinha ligado para os avós para avisar o que tinha acontecido, que esse homem já estava aqui, e também ligou para a polícia militar. E aí todo mundo começou a vir para casa. Como você bem disse, quando os avós chegaram aqui, essa televisão que está aqui do lado de fora agora toda quebrada, ela já estava dentro do carro desse criminoso que se preparava para fugir. O avô, desesperado ali naquela situação, já correu para tentar tomar a chave desse criminoso. E aí eles entraram em luta corporal. Eles, por medo, claro, preferem não mostrar o rosto, mas vão falar com a gente, inclusive mostrar aqui alguns machucados dessa luta corporal, Malta. Aos 63 anos, esse avô precisou começar a tentar ali, porque ele não sabia primeiro o que tinha acontecido com a neta e depois o que eles estavam levando. O intuito do senhor não era nem brigar com ele, era só tentar pegar a chave para manter ele aqui. Eu queria pegar a chave para mim dar um jeito de jogar lá fora
para ver se enquanto a polícia chegava, que inclusive a polícia chegou rápido, mas eu não consegui tomar a chave e ele andou fugindo. Mas a polícia chegou rápido e graças a Deus que encontrou ele logo na frente em poucos minutos. Quando a netinha do senhor ligou para vocês, como vocês receberam essa notícia? Tinha alguém tentando entrar em casa? Ela ligou para mim dizendo que tinha uma pessoa que tinha arrombado o cadeado do portão, cortado. E estava entrando na porta. Aí eu só falei, se entra dentro do seu quarto, se tranca, que nós está chegando. Inclusive eu gastei poucos segundos para chegar aqui em casa, dali do Pedregal aqui. O senhor nunca tinha feito esse trajeto tão rápido, com medo? Nunca tinha corrido desse jeito, para mim chegar tão rápido, porque a preocupação era ela, não era os objetos, era ela. E aí, malta, quando eles chegaram, a casa tem 2 portões. Eles já abriram o primeiro aqui da frente, inclusive foi a avó que já chegou acionando, entrando desesperada para tentar saber onde é que estava a netinha da senhora. Eu entrei gritando, Eduarda, e aí eu encontrei com ele na área. Ele ia voltar para dentro de casa para pegar mais coisa, aí a Eduarda abriu a porta e veio correndo. E eu perguntei, minha filha fez alguma coisa com você? Fez não, vó, estava escondida. Aí eu já saí, parti para cima dele. Aí meu marido foi ajudar para tomar a chave para ele não sair, e a polícia já estava vindo. Mas a polícia foi boa, chegou rapidinho, graças a Deus. E aí, no meio dessa luta, a senhora inclusive está machucada aqui atrás, né? Vou até baixar um pouquinho aqui para a gente mostrar. A senhora passou um pouco de remédio, mas malta, ela está completamente ralada, machucada. Até a cabeça, a senhora levou a senhora foi jogada ali por ele. Uns 5 metros de distância eu caí no meio-fio, fiquei rodando em cima da calçada. Isso só para tentar fazer com que ele ficasse, porque a senhora já sabia que a polícia estava vindo. Já estava vindo, a polícia. Meu filho estava conversando com eles, não desliga não, que nós estamos chegando. E a polícia não desligou, veio acompanhando até chegar aqui. Malta, o que chama a atenção nessa história toda é a expertise dessa menina, que ao perceber o que estava acontecendo, acionou os avós, acionou a polícia, e aí, enquanto isso, ela se escondeu, não só se trancou no quarto, como escondeu embaixo de uma mesa. Debaixo da mesa, ela escondeu debaixo da mesa. E ficou lá conversando com você e só... Não, aí ela ficou sem me responder, eu só pedindo para ela, calma, fica quietinha que eu tô chegando. E a senhora preocupada nessa hora? Maria, meu desespero era grande, eu gritava e chorava. Quando a senhora chegou aqui, viu que ela estava bem, como que ela em si estava? Ela estava mais, ela ficou, na hora que ela me viu, ela parou de chorar e ficou calma, porque ela estava chorando baixinho, com medo do ladrão escutar, né? Aí ficou chorando baixinho. Ela já correu, me abraçou, eu perguntei se ela estava machucada. Ela falou, não, ele não me viu, nem mexeu na porta do meu quarto, não. Aí eu já parti para ajudar meu esposo, segurar ele até a polícia chegar. Aí no segundozinho a polícia encostou e já foram atrás. E já pegou ele. Malta, os dois têm 63 e 66 anos e nunca tinham passado por uma situação de sequer precisar ir na delegacia. Mas lá eles descobriram uma coisa, o carro que ele utilizou para cometer os furtos aqui, para levar as coisas, era do próprio pai dele? Era do pai dele. O policial lá falou para nós na delegacia, era do pai dele o carro. E aí a mãe chegou até a pedir desculpa para o senhor lá na hora pela situação. Foi, ela estava pedindo desculpa e que o filho dela não era ladrão, não. Eu digo, não era ladrão não, e pegou as coisas tudo dentro do carro. E nós pegou lá no Fragante na hora. Aí também eu dei as costas, não dei atenção não. Pois é, malta, além dele pegar a televisão que a gente mostrou, que é essa que está aqui, ele entrou na casa, saiu passando por alguns cômodos, entrou em um dos quartos que fica bem ao lado do quarto em que a menina estava escondida. Era questão de uma porta assim, a outra ao lado. Ele entrou nesse quarto, pegou o computador, quebrou tomada, impressora, vários eletrônicos, modem, e nisso veio aqui para fora. O que ele já estava no carro, ele conseguiu levar depois que ele conseguiu se desvencilhar aqui dos idosos, jogou eles para longe e veio justamente aqui para o lado de fora. E aí, aqui do lado de fora, o que que acontece? Ele conseguiu fugir. Nesse momento, o avô, ele até correu para tentar perseguir esse criminoso para saber onde que ele estava se escondendo, para ir avisando a polícia. Só que aí, algumas quadras ali para baixo, tem uma estação de tratamento de esgoto. E acredite, chegando próximo à região de mata, foi justamente o local em que esse homem se escondeu em uma tubulação de esgoto. Mas as viaturas da Polícia Militar já estavam aqui na região, inclusive fazendo patrulhamento à procura do carro dele, e localizou esse carro já com porta aberta nessa região de mata, Tenente. Boa tarde. Boa tarde, exatamente. O indivíduo fugiu do local e se escondeu na área de mata. Lá parece que era uma tubulação de esgoto que ele achou que ele não ia ser percebido ali. Exatamente, dentro de uma vala, dentro do matagal, foi onde ele se escondeu.
Tenente, vocês receberam um chamado dessa criança e aí já mobilizou, inclusive, o efetivo maior depois que descobriu que ele já não estava mais aqui na casa, né? Era o objetivo fechar o cerco para pegar ele ali naquela região. Isso, imediatamente todas as equipes da área deslocaram ao local em busca desse indivíduo. Foi acionado também o BAVOP, o apoio aéreo, que efetuou a localização desse indivíduo. Lá, para quem está em casa entender, é uma área assim mais aberta, malta. E aí ele aproveitou essa tubulação para se esconder, porque assim, olhando, vendo uma área ampla como aquela, seria difícil de localizar. O que ele não contava era com esse apoio do helicóptero Fênix, ele fazendo a busca, né? Exato, o Fênix foi fundamental na localização desse indivíduo, localizou muito rapidamente e conseguimos efetuar a prisão em flagrante desse indivíduo. E aí, irmão, tu que vende agora de informação, não é nem surpresa mais. Ele era já um homem com passagens pelo mesmo crime, de furto e receptação, que estava agindo novamente ali por esse crime. Agora, o que chama a atenção dessa ocorrência inteira é justamente a esperteza dessa menina, né, de ela mesma avisar a polícia militar do que estava acontecendo e tomar todos esses cuidados, né, Tenente? Exatamente, o chamado rápido fez com que a polícia conseguisse se chegar ao local, fechar o cerco e conseguir efetuar a prisão do indivíduo. Isso mostra, inclusive para as crianças, a gente tem um público infantil muito grande, malta, o poder de confiar na polícia militar ali e de não passar trote, ligar realmente quando for uma situação que realmente oferece perigo, como foi essa, que rapidamente os policiais deslocaram para cá e ao perceber que ele não estava aqui, a ocorrência não terminou. Ampliaram-se as buscas até localizar o criminoso, né, Tenente? Exatamente. A busca foi feita em todos os locais possíveis e ele foi encontrado dentro de uma vala no meio do matagal. Isso mostra que, independente da idade, da situação, se houve perigo, pode chamar a polícia militar, né? Pode chamar a polícia militar, estaremos sempre apoiando a população. Tenente Renata Ferrari, muito obrigado pela participação. É isso, malta. A gente traz essa história, como você disse, parece de filme, gera revolta, mas também traz um pouco de alívio, principalmente pela sensação da gente saber que as crianças estão cada vez mais espertas e que essa menina, ao perceber justamente a presença desse criminoso que estava aqui do lado de fora, eu vou até que chegar para a gente mostrar de novo a grade, foi pelo portão lateral, malta, que ele entrou, que ao perceber que este homem estava aqui do lado de fora, pronto para entrar na casa dela, ela agiu rápido para avisar os avós e também a polícia militar. Tá aqui, ó, malta, o pedaço do cadeado que ele veio já intencionado, tanto que ele chegou aqui e chamou Maria, Maria, só que não tem nenhuma Maria nessa casa. E aí essa menina percebeu que tinha algo errado, chamou os avós, ligou para os avós e também chamou a polícia militar, mas nesse intervalo ele conseguiu entrar na casa. Foi justamente aqui, nessa parte do lado de fora, em que os avós entraram em luta corporal com esses criminosos. Inclusive, um vizinho que está fazendo uma obra aqui foi quem conseguiu vir aqui para frente e perceber qual era o carro para explicar para a polícia. Olha, é um Monza assim, assim, assado, dando as descrições para que fosse feito esse cerco e conseguisse colocar esse homem de 26 anos atrás das grades. Maicon, deixa eu falar aqui a primeira coisa, é a seguinte, realmente a cada dia que passa você está melhorando como repórter na rua e eu te parabenizo pelo alerta que você fez com relação a trote, que era algo que não estava passando aqui pela minha cabeça nesse momento. A gente fica só impressionado de novo, como tantas outras vezes, com o fato de que um bandido já identificado por receptação e furto está ainda nas ruas aterrorizando as pessoas, que é um negócio assim inexplicável. Só no Brasil alguém furta, rouba, recepta, faz de um tudo e continua em liberdade. Isso é inacreditável. Mas, bom, já que essa não é uma realidade que a gente consegue mudar de uma hora para outra, porque depende de autoridades realmente decididas a mudar as coisas, eu queria fazer o papel que cabe a nós aqui e é isso que você acabou de mencionar. Quantas vezes, pequenos e pequenas que nos acompanham agora, a gente já mostrou que os trotes para o SAMU, para os bombeiros, para a polícia militar, a maior parte deles é praticada por crianças. Vocês estão entendendo que uma amiguinha de vocês de 12 anos de idade passou por uma situação real de perigo, estava dentro do quarto, percebeu um ladrão chegando, os avós haviam saído de casa, ela conseguiu espertinha trancar a porta do quarto e ligar para a polícia militar. Já pensou se a PM não tivesse a sensibilidade de entender que aquilo ali se tratava de uma ligação verdadeira? Mas veja bem, você agora percebeu que quando a gente liga para a polícia militar é para pedir ajuda mesmo, quando algo grave está acontecendo com a gente. E digo mais, Maicon, poderia não haver
uma viatura disponível naquele momento se uma viatura tivesse sido enganada e estivesse atendendo um trote perto dali. E aí não haveria a viatura que foi até essa casa ajudar essa família que estava atrás desse ladrão. A gente tem que ter responsabilidade, tá, gente? Quando é para ligar para a polícia, para os bombeiros, para o SAMU, fazer isso quando a gente precisa. Esse recado, evidentemente, é para molecada, porque os adultos, se não tem, precisam ter, né? Tá passando a hora, responsabilidade. Maicon, tô impressionado. Mostra lá de novo, por gentileza, o portão e só conta pra gente aqui outra vez. O bandido chegou até a porta gritando um nome de uma pessoa que talvez ele nem sabia se morava na casa. Era só pra ter certeza que a residência estava vazia. Exatamente, Malta. Ele chegou aqui, estacionou o carro bem no local em que o nosso está parado aqui e desceu, chegou aqui no portão como se realmente fosse uma visita, como se realmente soubesse quem morava aqui. E primeiro ele começou a gritar, Maria, Maria, e aguardou para ver se alguém respondia. Nesse momento, a menina chegou até ali na janela, que tem uma cortina, olhou do cantinho com todo o cuidado para que ela não fosse vista. E aí percebeu, opa, se nessa casa não mora Maria, eu não estou esperando ninguém. Meus avós saíram, disseram que volta rapidinho, não avisaram que vinha ninguém aqui, eu não vou receber. Só porque aí ela percebeu o seguinte, que além de ter chamado, este homem já chegou aqui, Malta, com um alicate. E aí, como se fosse um alicate, cortou o cadeado. No momento em que ele cortou o cadeado, que é inclusive essa ponta que está aqui no chão, acabou, esse primeiro portão ficou completamente aberto e ele conseguiu ter acesso à casa. Só que ele encontrou a primeira porta já trancada e aí ele precisou arrombar, como a gente mostrou ali, ele teve que mexer ali na fechadura e conseguiu quebrar a porta e aí nisso ele teve acesso ao resto da casa. Ele levou primeiro a televisão, trouxe aqui para o lado de fora, colocou no carro. A gente está falando de um crime, Malta, às 4 horas da tarde, em plena luz do dia, com movimento de pessoas aqui e ele agindo despreocupado. Primeiro trouxe a televisão, depois ele foi avançando nos outros cômodos, até que ele chegou lá dentro em um dos quartos, onde tinha computador, tinha uma série de outras coisas, e aí ele também trouxe para cá. No momento em que esses avós chegaram, Malta, ele estava voltando lá para dentro da casa para pegar mais objetos. E aí foi quando ele percebeu que a avó entrou por lá, o avô já veio por esse portão para fechar o cerco, e aí eles entraram em luta corporal nesse ponto aqui. O objetivo do avô era tentar pegar a chave do carro para evitar que esse homem fosse embora daqui, que ele conseguisse fugir, já que eles sabiam que a polícia estava vindo, já que a menina avisou que tinha chamado a polícia também. Então eles montaram o cerco aqui na região, tentando, vamos segurar ele justamente para prender. Só que o que ele não contava, inclusive a gente está vendo o próprio helicóptero da polícia fazendo as buscas ali na região, fazendo uma volta por aqui, justamente próximo à região das buscas, era que depois que esse criminoso fugisse, ia ter o helicóptero para ajudar. Então ele escondeu em uma área ali, que era uma canaleta justamente da tubulação de esgoto, que olhando, como a gente disse assim, é uma área ampla, que você olha longe, uma região até, mas não é uma mata fechada, mas é de bastante capim e tem algumas ondulações. E aí ele escondeu-se nessa valeta e olhando por baixo não tinha como, mas quando o helicóptero da Polícia Militar começou a fazer as buscas, aí eles conseguiram perceber onde estava e os policiais fizeram a prisão desse homem. Malta, o detalhe do trote que você falou e que foi importantíssimo é porque no primeiro momento, quando essa menina ligou, os policiais chegaram a não acreditar muito naquela situação. E aí ao perceber que ela realmente estava muito desesperada, explicando com muitos detalhes o que estava acontecendo, aí eles não, realmente é uma ocorrência real e começaram a deslocar as viaturas para cá. Por poucos segundos, Malta, questão assim de minutinhos, os policiais não chegavam com o criminoso aqui. Ele conseguiu entrar no carro e já desceu. O avô até tentou perseguir esse carro também, mas ele conseguiu despistar ali e por isso foi necessário justamente o apoio do helicóptero a partir do momento em que ele entrou na mata. Mas a polícia agiu rapidamente, a ocorrência 4 horas da tarde, 5 horas, esse homem já estava na delegacia preso, Malta. Com que história! E eu fico aqui pensando o seguinte, né? 12 anos de idade a mocinha, grandinha o suficiente para que os avós pudessem confiar nela, falar, minha filha, a gente está indo ali e volta rápido, 12 anos já tem discernimento, não bota nada no fogo, se for uma moça comportada, você pode sair para buscar uma compra, para buscar um negócio rapidinho e voltar. Agora a gente nunca conta com o fato de que existe criminoso à espreita da sua saída de casa. Talvez esse homem já estivesse monitorando essa residência, quando percebeu a saída dos avós, foi até ali para se
para garantir que não haveria mais ninguém. Mas tinha essa mocinha de 12 anos de idade. Só me conta um negócio, não precisa ir atrás dela se ela estiver aí não, mas assim, ela tá bem, ela tá com os avós ainda, você chegou a conversar com ela diretamente? Malta, hoje ela foi para a escola, normalmente o susto foi só enquanto o criminoso estava dentro de casa mesmo. Tanto que quando a avó chegou, ela mesmo disse que já estava mais tranquila, já estava mais calma com essa situação. O perigo mesmo que ela estava vendo era enquanto estava apenas ela e o criminoso dentro da casa. Ela ainda não está, claro, fica assustada com essa situação, mas não ficou traumatizada, tanto que seguiu o dia normal, preocupada apenas com os avós, que agora estão bem machucados, até porque eles foram ralados aqui no chão mesmo por conta do asfalto, nessa luta corporal. Mas a menina está bem, felizmente foi para a escola, está se recuperando do susto. Ela chegou a ficar cara a cara com o ladrão ou ela se manteve dentro do quarto trancada e os avós chegaram a tempo? Malta, o que todo mundo acredita que foi justamente a sorte, até mesmo para eles conseguirem chegar e o criminoso ainda está aqui, é que ao perceber que ele cortou ali aquele cadeado, o que ela fez? Ela correu para o último quarto da casa e se trancou. Ela ficou trancada, quietinha, se escondeu embaixo de uma mesa que tem nesse quarto e ficou esperando a chegada dos avós e da polícia. Tanto que ela só saiu desse quarto quando ela escutou a avó que chegou gritando aqui pelo nome dela, e aí nesse momento sim ela saiu do quarto, mas até então ela nem chegou a ver o rosto desse criminoso dentro da casa. Ao perceber em que ele estava atravessando ali o portão, ela já correu para dentro do quarto, se trancou e ainda teve o cuidado, Malta, de se esconder dentro desse quarto, porque se ele arrombou a porta de entrada, ele podia também arrombar a porta do quarto em que ela estava. E aí o que ela fez? Ela se escondeu dentro desse quarto também. Entrou embaixo de uma mesa que ela tem um forro e ficou lá quietinha. Nem chorar, Malta, a ponto desse criminoso ouvir, ela chorava. Ela conversou com a avó um pouquinho assim assustada, explicando que esse homem estava entrando na casa enquanto ele ainda estava aqui tentando cortar o cadeado, e aí ela já correu para lá e lá ela ficou quietinha. Ela não fazia sequer barulho para que esse criminoso pudesse perceber a presença dela. Estava trancado o quarto, então se ele arrombasse, ele ia continuar lá quietinha para que não fosse vista, justamente para evitar esse contato com ele, porque sabe lá o que esse homem poderia fazer ao encontrar uma criança sozinha dentro de casa, né? Ele muito provável não sabia que os avós estavam vindo, nem a polícia, tanto que foi pego de surpresa tentando voltar para casa para pegar mais objetos lá dentro. Então ela teve esse cuidado de se esconder para evitar ficar ali ó, frente a frente com ele, sabe-se lá o que poderia acontecer se esse contato tivesse acontecido, né, Malta? Porque a gente não sabe em que estado de espírito está um ladrão que entra na casa da outra pessoa, se está sob efeito de drogas, se está sob efeito da mais pura maldade, poderia ter cometido um crime mais violento contra essa criança de 12 anos de idade. Graças a Deus, foi por um milagre que essa menina teve a mente iluminada e o sangue frio de poder correr para o quarto, se trancar e chamar a polícia, porque até gritar, né, Maicon, nesse momento em que ela viu o homem quebrando a corrente, poderia ter sido um chamado a atenção para ela e não ter resolvido muito, porque com um alicate rapidinho ele quebrou o cadeado e arrombou a porta. Ela poderia ter se colocado em perigo e não, foi muito esperta, iluminada mesmo, para poder sair de uma situação que poderia trazer muito dano para ela. Maicon, muito obrigado pelas informações. Agradeça aos moradores, avô e avó que toparam falar com a gente. Nós trazemos esse caso aqui para pedir um pouco mais de sensibilidade do judiciário, porque é por uma decisão judicial que esse homem está na cadeia. Não está na cadeia. É por uma decisão da justiça que ele está solto. A partir do momento que ele é preso, identificado como autor de um furto e de receptação, como já foi em outro momento, não é do nada, não é por um passe de mágica que uma pessoa como essa volta a andar na rua tranquilamente. É pela decisão de alguém que precisa saber o poder que tem na caneta e a repercussão das decisões que toma. Porque a gente está vendo o caso de uma menina que foi colocada em sério risco, sozinha, dentro de casa, diante de um ladrão, e que só pela iluminação divina e por ser muito esperta e inteligente, conseguiu se desvencilhar da situação de perigo e pedir ajuda a tempo. E obrigado a você, Maicon. Hoje, mais uma vez, você brilhou na apuração dessa história e trouxe com uma riqueza de detalhes pra gente. Eu tenho certeza que as pessoas em casa entenderam o que aconteceu e se colocaram no lugar dessa família. Muito obrigado, a gente se fala daqui a pouco na edição de hoje ainda, tá?
Olha só, a gente ainda quer falar de crianças aqui, mas não o risco da criminalidade, um risco que a gente realmente dentro de casa pode evitar. E é o cuidado que a gente tem que ter com as crianças. Quero lembrar que faltam poucas semanas para começar a Copa do Mundo. A gente vai tirar algum momento do dia, da semana para assistir jogos de futebol. Se o Brasil ganhar um jogo, a gente vai querer comemorar e aí que mora o perigo. Um menino de 12 anos de idade perdeu o dedo da mão, agora está sem um dedo, depois de estourar um rojão dentro de casa lá no Itapuã. Quem traz as informações pra gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Então ele estava brincando, né, com o irmão na hora do acidente. Exatamente, Malta. Olha, na verdade, quem encontrou o rojão foi o irmão dele, que tem 11 anos. Ele contou para a mãe que encontrou esse rojão em uma lata de lixo aqui da rua mesmo, e aí ele trouxe para casa. Ele entrou no quarto junto com o Vinícius, de 12 anos. O Vinícius acendeu esse rojão dentro do quarto, só que ele tentou correr aqui para poder soltar o rojão na área de fora, né, no quintal aqui da frente, na garagem. Só que no trajeto, né, no meio do caminho, esse rojão acabou explodindo na mão dele e aí ele teve esse grave ferimento, né? Ele perdeu um dedo inteiro e um pedaço de 2 dedos, né? Então, por isso, ele tá até aqui deitadinho, ele recebeu alta hoje, Malta. Esse caso foi no domingo, né? Ele falou que prefere não conversar porque ele ainda, claro, está chateado, está abalado com tudo que aconteceu, né? Disse que a gente podia filmar. A mão dele está enfaixada por enquanto, né? Ele, inclusive, precisou colocar pinos ali na mão para fazer a sustentação. Então, ele está aqui em casa, recebeu alta agora há pouco. Eu vou conversar, inclusive, com a Michele, que é a mãe dele. Michele, no momento que você ouviu a explosão, né? Você estava dentro de casa. O que você pensou que tinha acontecido ali naquele momento? Que ele tivesse morrido, né? Porque o impacto forte, ele caiu para trás e desmaiou e ficou com a mão dilacerada em cima dos peitos. Aí eu olhei para trás, quando eu olhei que eu vi que ele estava naquela situação, gritei socorro, pedi ajuda, né? Pedi pro meu marido pra gente pegar nele, né? Porque eu não tive coragem. Assim, eu não tive coragem de triscar. Então aí daí a gente já foi, não dava tempo de chamar o SAMU nem nada, a gente colocou ele dentro do carro e levou pro hospital. E não foi só a mão que ele machucou, né? Ele também teve outros ferimentos pelo corpo. Foi nas 2 pernas, né? Que ele levou acho que 15 pontos, 7 pontos em cada perna. E a minha perna também, né? Que foi atingida, porque quando eu cheguei próximo dele, que eu ia tentar tomar a bomba antes que explodisse. Só que quando eu cheguei mais próximo dele, a bomba estourou. Então, chegou a atingir você também? Chegou nas pernas. E agora, né? A gente está vendo ele aqui, ele está deitado. Como é que ele está passando esses dias? Ele está sentindo muita dor? Tá, muita dor. Muita dor. Assim, mas é como o médico falou, não tem como, né? O processo agora, que ele vai ter que esperar um pouco, porque a cicatrização ainda está bem recente, né? Então agora é só os cuidados mesmo, o curativo e depois ver o que eles vão fazer, né? Tentar arrumar a mãozinha dele o máximo que puder. Inclusive, a gente tem aqui, olha, mostrar para vocês o exame dele de raio-x, né? Aqui, Michele, explica pra gente. Esses daqui são os pinos que os médicos colocaram para sustentar a mão dele até que esteja recuperado, né? Porque prejudicou ali no primeiro momento o movimento das mãos? Não, assim, ele conseguiu movimentar, mesmo os dedinhos que estão com os pedaços, que ficou os pedaços, ele conseguiu movimentar. Então, assim, eu acredito, né, que como a mão dele, que eles tentaram reconstituir o máximo possível, então isso aí tá sustentando, né, porque, enfim, ficou tudo quebrado, ficou tudo destruído a mão dele. Entendi, né? A gente chegou aqui, viu que ele estava muito abalado. Ele, inclusive, vocês tinham mandado pra gente um vídeo do próprio Vinícius fazendo um alerta sobre os perigos de utilizar um rojão, né? Nesse vídeo ele fala que é para as pessoas não utilizarem, tomarem cuidado. Agora... As crianças não passam o que ele passou, né? O que ele tá passando, né? Porque foi só um milagre de Deus para ele não ter morrido. E o seu outro filho não estava perto no momento? Não, eu joguei ele lá fora, de dentro de casa, né? Tirei, eles estavam gritando aqui e eu joguei o pequenininho lá fora e o outro saiu correndo. E o João, que veio me alertar, correu pro banheiro. Entendi. Então foi na hora que você ouviu uma explosão, você estava onde? Aqui, você estava onde? Bem aqui onde ele tá deitado, que eu tava assistindo.
Onde ele está sentado e a explosão foi exatamente aqui perto da porta. Vou pedir para o Leandro Bione mostrar para a gente. Foi exatamente aqui perto da porta que o rojão explodiu. Não deu tempo de chegar lá no quintal, né, na garagem. Não deu tempo. Graças a Deus, né? Porque senão eu acho que o estrago teria sido bem maior. Não sei nem o que tinha acontecido. Porque só de eu ter chegado perto, assim, aconteceu o que aconteceu. Eu acho que se nós estivéssemos mais próximos, ela tinha explodido entre eu e ele, assim. E agora, como é que vai ser o tratamento? O que os médicos informaram para você? Mandaram vir para casa. Eu vou voltar a ter um retorno lá na quarta-feira com um especialista de mão. E fazendo curativo, remédio para dor, os antibióticos. E depois, quando a mão amenizar, que eles vão ver o que vão fazer na mão dele, né? Ver o que pode ser feito ainda. Mas provavelmente ele vai precisar fazer fisioterapia, vai ter um longo tratamento para recuperar. Sim, né? Porque ele perdeu os dedos, teve com os pedaços e tudo era a mão direita dele, né? Então ele não sabe fazer nada com a mão esquerda. Então agora ele vai precisar de uma reabilitação. Isso a gente vai descobrindo com o tempo, né? O que vai ser possível. Eu não sei também muita coisa assim. E Michele, nem previsão de quando ele vai voltar para a escola. Talvez esse ano nem volte mais. Eu acredito que não. Não, porque a mão dele ainda está muito machucada. E isso é só não sei. Pois é, ele está aqui, olha, vamos mostrar aqui a mão dele. Né, ele não quer falar, claro, a gente respeita, a gente imagina a dor que ele esteja sentindo, não só a dor física, mas também uma dor, né, por dentro, uma dor no coração, por saber que acabou perdendo alguns dedos por conta de uma brincadeira. Ele nem imaginava, né, Michele, que uma brincadeira, não imaginava que aquele rojão poderia causar um estrago tão grande. Eu acho que até fica esse alerta para outras crianças. É, claro que tem que ficar. E o mais, né, quem jogou isso no lixo. Porque como foi uma criança que pegou, ele poderia, né, não sei, meu filho poderia ter morrido. Como que pega uma bomba daquele tamanho e joga no lixo? Era muito grande o rojão? Era sim, era bem grande. Eu nunca tinha visto, né? E assim, eu só vi antes de a bomba estourar, eu vi na mão dele. Entendeu? Então assim, eu não tinha nem noção o que era. Não, porque eu nunca tinha visto. Na hora, depois ele te falou que não tinha noção do que aquilo poderia causar. Ele sabia que poderia explodir, mas não naquela dimensão. Eu acredito que não, né? Porque assim, por mais que eles estavam mexendo lá, acho que ele não tinha... Eles não têm noção, é criança, né? Entendi. Só para eu entender a dinâmica, ele acendeu no quarto do seu filho. Qual dos dois quartos aqui que ele acendeu? No quarto de lá. Então ele acendeu no quarto de lá, foi o tempo que ele correu aqui até chegar aqui na sala. Não, ele disse que ia jogar lá fora. Só que ele disse que quando ele viu eu voltando, se ele jogasse ia cair em mim, então ele preferiu segurar. Entendi, porque nesse momento que ele passou, você já estava lá do lado de fora. Uhum. Não, você estava onde? Eu tinha pegado o meu filho menor e colocado lá fora. Quando ele voltou, quando eu voltei, eu vi ele vindo com a bomba na mão. Aqui dá pra perceber, agora que eu tô vendo a sua perna, não tinha visto, né? Aqui tem alguns pontos, a gente pode mostrar, Michele? Olha só, gente, como é que ficou a situação da perna dela. Dá pra ver, Leandro? Deve estar doendo muito também, não tá, Michele? Tá, agora não, que tá melhor, né? Mas ainda tô sentindo muita dor e ainda tá bem inchado. Mas tá bom. Agora a gente, claro, torce pela recuperação da Michele, né, que é a mãe do Vinícius e também do Vinícius, que vai precisar, Malta, fazer aí um longo tratamento, né? Mas, graças a Deus, o pior não aconteceu. Volto com você. A da vida dele, né, Kátia, pelo que a dona Michele conta, porque ela viu o filho ser lançado para trás com a força da explosão desse rojão, tão forte que machucou a mãe na perna. Então a gente realmente, e eu quero que você agradeça muito a essa família por ter nos recebido aí, porque não tem outra razão para a gente tratar desse assunto aqui que não evitar que isso aconteça com outras famílias, porque graças a Deus esse menino teve o atendimento que precisou, está aí agora em recuperação, ou seja, nós não estamos falando de uma pessoa que está precisando de alguma coisa agora porque a mão está sangrando, não. O que foi possível ser feito dentro da medicina foi feito. Então, para que a gente fala aqui hoje desse assunto, gente? Para que vocês percebam que nessa família um rojão desses que foi encontrado no lixo deixa agora um pré-adolescente sem um dos dedos na mão, tadinho, vai ter que se adaptar à nova realidade
gravidade, graças a Deus está tudo bem com ele, né? Mas não deixa de ser um trauma. E essa mãe que viu o filho praticamente ser colocado entre a vida e a morte numa explosão que chegou a machucá-la. Agora, que decisão a desse menino, né? Entre um segundo e outro, viu o rojão aceso na mão, viu a mãe se aproximando e pensou em um segundo, se eu jogo eu machuco a minha mãe, então vai ficar aqui comigo. Olha que coisa, gente, é esse o cuidado que a gente tem que trazer aqui para o jornal, esse pedido de atenção, até porque, como eu mencionei agora há pouco, está chegando a Copa do Mundo, não tem período mais propício para a gente celebrar e achar que esse tipo de explosivo não causa dano do que esse que a gente vai viver agora. Então, famílias, muito cuidado, orientação para os meninos, não pega nada do lixo que você não saiba o que é, porque pode ser um negócio que vai te machucar seriamente. Obrigado, tá, Kátia? A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Oh, meu Deus do céu. Mas ele vai ser muito feliz na vida, se Deus quiser. Continuando aqui, a Justiça do Distrito Federal condenou o homem que estuprou uma mulher que estava indo para o trabalho na Asa Sul. Vocês lembram desse caso? Porque ele é estarrecedor. Foi em junho desse ano, a gente mostrou esse caso aqui na época. O Wagner de Jesus Cardoso abordou essa mulher do nada, plena luz do dia, a ameaçou com uma faca e a obrigou a fazer sexo oral nele. A gente vai falar ao vivo com a repórter Vitória Mello, que tem os detalhes pra gente. O Vicky, ele foi condenado a quantos anos de prisão? Há 6 anos em regime semiaberto, mas ele continua preso de forma preventiva até uma nova decisão da Justiça. Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos. A pedido do Ministério Público também ele foi condenado, a pagar uma indenização de R$5 mil por danos morais à vítima. Esse caso, como você disse, foi em junho deste ano. A mulher estava indo para o trabalho ali por volta de 6h30 da manhã quando foi abordada por esse criminoso e ameaçada, Ela foi obrigada a fazer sexo oral nele. Após esse crime, ele ainda mandou a mulher seguir na direção contrária a ele e foi trabalhar tranquilamente. Ele trabalhava em uma universidade ali mesmo da região, entre as quadras 713 e 913 Sul. Após o crime, a vítima procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, passar por todos os exames, todo esse procedimento policial. Então, os agentes lá da primeira DP começaram as diligências atrás desse homem. Inclusive, câmeras de segurança flagraram ali esse homem caminhando pela região ali da Asa Sul, indo em direção ao trabalho dele tranquilamente. Só que ele foi identificado, localizado, preso em flagrante no próprio local de trabalho e a polícia não só identificou a roupa que ele estava, mas também encontrou a faca que ele ameaçou essa mulher. Bom, então ele foi preso em flagrante e agora foi condenado. E na delegacia, Felipe, ele não só confessou esse crime, mas também confessou outros 4 estupros. Então, estamos falando aí de um estuprador em série, um criminoso acostumado a cometer esse tipo de crime, mas felizmente está atrás das grades. Felipe, eu volto com você. Eu fico me perguntando até quando, porque como você mencionou agora há pouco, condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto, a grande verdade é que o semiaberto não funciona no Brasil e está em prisão preventiva. Não conheço o processo, mas a prisão preventiva pode ter sido decretada para que a polícia tenha condição de investigar esses outros estupros, Então, para que ele não tenha a possibilidade de coagir vítima ou testemunha, de apagar provas ou se mandar daqui, ele é mantido em prisão preventiva. Agora, é estarrecedor que um homem que coloca uma mulher no meio da rua para praticar sexo oral nele, sob a ameaça de uma faca, seja condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto. Isso é estarrecedor. A gente compreende as pessoas que cruzam depois todos os limites do absurdo em pensamento e que chegam a dizer tem que matar um homem desse. Eu não sou a favor da pena de morte, embora eu acho que a gente tenha que tratar de uma legislação que puna muito mais adequadamente as pessoas que cometem crime, porque eu acho mesmo que no Brasil passa a mão na cabeça. E aí a gente fica, será que passa? Será que não passa? Fica na dúvida. Quando chega um caso como esse, a gente não tem dúvidas de que se passa a mão na cabeça. Que comportamento pode ser, que parte do que ele fez que pode ser tolerada em sociedade para que ele seja agora colocado num regime em que ele dorme na cadeia, mas trabalha fora de casa, pelo amor de Deus. Então, assim, aí eu não sei nem dizer onde é que está o problema. É a lei que não prevê uma punição dura o suficiente para esse rapaz? É a justiça que passou a mão na cabeça? Eu não sei. Eu só sei que isso não é de hoje.
Há alguns anos o nosso país anda assim. E a gente já elegeu muita gente para colocar no Congresso Nacional, em tudo quanto é lugar com cargo eletivo, e a gente não está vendo o negócio melhorar. Será que agora as pessoas vão se debruçar sobre o problema e trabalhar de verdade para fazer o negócio acontecer? Ou vão aproveitar de 4 em 4 anos o período eleitoral para prometer solução para problema que nunca chega para a gente? É desesperador. E Felipe, só para complementar aqui, a gente percebe inclusive o comportamento, né, desse homem. Ele, após cometer esse estupro, ele manda a mulher seguir na direção contrária e ele sai para trabalhar, vai para o trabalho dele em uma universidade, né, ali mesmo, na região onde centenas, né, até milhares de jovens estão estudando no local, colocando outras mulheres em risco, e você vê a frieza, né, com que esse homem age. Então, a gente espera, né, que continue mesmo atrás das grades de forma preventiva e que a polícia consiga comprovar esses outros estupros para que ele tenha uma pena mais severa mesmo. Sabe por quê? Eu acho assim que a sociedade, nós estamos realmente desesperados. A gente olha para as coisas acontecendo e esse jornal, A Vitória sabe bem, a nossa equipe sabe bem, gostaria tanto de não ter que trazer esse tipo de pauta. Até por isso, muitas vezes, a gente faz um esforço de olhar para o melhor que existe entre nós, o melhor da sociedade, porque a gente quer mostrar que o Brasil ainda tem esperança, mas a gente não pode ignorar um caso como esse. E esse revela a displicência das autoridades brasileiras em resolver os nossos problemas. E eu estou chamando a responsabilidade dos nossos representantes no Congresso, especialmente. Não adianta eles serem eleitos prometendo agir para poder diminuir a criminalidade, para poder punir adequadamente, se não destinarem verba para a construção de presídio adequado, se não construírem legislação que efetivamente previna o crime. A gente não pode só ouvir uma bela teoria sobre acabar com a criminalidade e depois continuar convivendo com as coisas. Eu não consigo aceitar. E olha que eu discuto aqui muita coisa. A gente procura o meio termo de muitas situações para encontrar o equilíbrio. Mas ver um homem que colocou uma faca no pescoço de uma mulher, obrigou essa mulher a praticar sexo oral nele, depois sair andando, mandar essa mulher tomar o seu rumo, uma humilhação completa, ser condenada a 6 anos de semiaberto, pelo amor de Deus, é para perder a esperança. Obrigado, Vitória. Mas nós não vamos perder a esperança, porque a gente está aqui trabalhando para provocar as pessoas a mudarem o que tem que ser mudado. Não é possível. Tomar fôlego e continuar. Imagina só andar com 2,5 milhões de reais em espécie dentro do carro. Era essa a quantia que um motorista levava no porta-malas numa viagem daqui de Brasília com destino a Belém. O motorista deste carro foi parado em uma inspeção. O motorista deste carro foi parado em uma inspeção da Polícia Rodoviária Federal na BR-010 em Ulianópolis, no leste do Pará. No porta-malas, mais de 2,5 milhões de reais dentro de caixas de papelão. O homem não conseguiu comprovar a origem do dinheiro. Ele explicou que seria fruto ali teoricamente, de locação de veículo. Mas aí já estava bem desconfortável, já não conseguia falar mais nada com nada, né? E já não cabe mais a gente ali avaliar o mérito, né? Diante de uma situação dessa, onde não há comprovação, né, nada prático ali, nem um comprovante de movimentação, saque, um contrato, alguma coisa que justificasse, é porque 2,5 milhões de reais é complicado você andar na mala de um carro. O motorista saiu daqui de Brasília e tinha como destino Belém. Ele foi encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal no Pará. Depois de ser ouvido pelo delegado de plantão, o homem, que não tem antecedentes criminais, foi liberado. Os 2,5 milhões de reais continuam apreendidos e a origem do dinheiro será investigada. A Polícia Federal não quis se manifestar, mas há suspeitas de que a quantia seria usada para compra de votos ou seria resultado de lavagem de dinheiro de atividades como tráfico de drogas ou armas. Ele pode estar aplicado a qualquer desses cenários, né? E aí cabe, de fato, a investigação apontar, né? Não pode agora, seria muito prematuro e irresponsável ratificar alguma narrativa, né? Nesse sentido de que é de voto, que não é, pode ser de tudo, inclusive num contexto de crime eleitoral. Irresponsabilidade no trânsito. Quando a gente acha que já viu de tudo, aí a gente vê uma cena dessas e não acredita. A gente recebeu aqui imagens de 2 flagrantes de práticas bastante arriscadas pelas ruas do Distrito Federal. Veja só.
O passageiro de uma moto foi flagrado carregando 2 pneus de carro no próprio corpo. A imagem foi registrada hoje à tarde na Épia Sul, na altura do Parque Shopping. Essa atitude, segundo o DR, é perigosa porque o passageiro poderia se desequilibrar com o peso e derrubar o motociclista. Lembrando que é uma infração de natureza grave por transportar carga incompatível. E a multa é de R$ 195,23. Já nas quadras 700 da Asa Norte, vários carros estavam envolvidos em um racha. Foi ontem por volta das 10 da noite. O vídeo gravado por um dos motoristas mostra os veículos arrancando em alta velocidade. A multa para quem é flagrado fazendo racha é gravíssima, de R$ 2.934,70, além da suspensão do direito de dirigir de 2 a 8 meses e apreensão do veículo. Vamos tratar de eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral vai reforçar o combate ao assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Essa prática ilegal ocorre quando o empregador, o patrão, tenta coagir o funcionário a votar ou deixar de votar em algum candidato. O aumento das denúncias chamou a atenção do Ministério Público do Trabalho. Até amanhã desta quinta, foram recebidas mais de 230 denúncias em todo o país. A região sul tem o maior número de ocorrências, mais de 100. No interior do Pará, este empresário foi multado em R$ 150 mil por oferecer dinheiro aos empregados para que votassem em Bolsonaro. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 contos no bolso. Na sessão desta quinta, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, alertou que o assédio eleitoral nos ambientes de trabalho é crime. Lamentavelmente, no século XXI, retornamos a uma prática criminosa que é o assédio eleitoral. Alguns empregadores coagindo, ameaçando, prometendo benefícios para que os seus funcionários votem ou deixem de votar em determinadas pessoas. O presidente do TSE afirmou ainda que comandantes das polícias militares relataram que em algumas localidades há empregadores querendo reter documentos de trabalhadores para que eles não possam votar. Também por isso, Moraes disse que fará uma reunião com representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho para buscar formas mais efetivas de combater esse crime eleitoral. Se qualquer pessoa se sentir vítima de assédio eleitoral no trabalho, o melhor caminho é procurar o Ministério Público do Trabalho. Você pode procurar na internet, existem os canais próprios que você faz a denúncia anônima e eles tomam todas as providências. Vamos falar do segundo turno agora. O candidato do PT, Lula, segue em campanha pelo Nordeste. Ontem ele esteve em Alagoas e Sergipe. Em Aracaju, Lula começou o dia conversando com os jornalistas. Disse que o combate à fome será a prioridade máxima se vencer a eleição. Não tem explicação científica, econômica, do terceiro maior produtor de alimento do mundo, do primeiro maior produtor de proteína animal do mundo, não ter comida para esse povo. Para isso, Lula prometeu trabalhar para gerar empregos. Nós temos que colocar em prática um conjunto de políticas. Um deles é gerar empregos imediatamente. O candidato do PT disse ainda que vai renegociar as dívidas dos mais pobres. Nós temos praticamente 80% das pessoas endividadas com uma dívida no máximo até R$4 mil e que as pessoas não podem pagar mais. E afirmou que se voltar a ser presidente, não fará distinção entre os governadores. Todos serão tratados, até quem me odeia, até quem governa, até quem fala que não gosta de mim. Não tem problema. Eu não quero casar com o governador. Eu só quero governar e ajudar a tratar bem o povo dele. Na sequência, Lula percorreu um trajeto de quase 2 quilômetros em carro aberto e, ao fim do percurso, discursou. Foi no nosso governo que nós criamos a maior quantidade de universidades federais da história do Brasil. E hoje, pelo que eu sei,
a da Universidade Federal de Sergipe estão à míngua. A gente criou o ProUni para colocar meninos e meninas da periferia da cidade de escola pública na universidade. Quem entrar numa universidade chique, como a USP lá em São Paulo, vai estranhar, porque tem muita gente de várias cores e muita gente da periferia mais empobrecida de São Paulo. Daqui de Aracaju, Lula viajou para Maceió, onde se reuniu com aliados locais e participou de uma caminhada. Novamente usou um carro aberto para se aproximar dos eleitores. No final do ato, o ex-presidente discursou para os alagoanos. Nós queremos ter o direito de trabalhar e receber um salário digno. Nós queremos que o salário mínimo aumente todo ano acima da inflação e no meu governo aumentava e vai continuar aumentando. O presidente Jair Bolsonaro também fez campanha pelo Nordeste e prometeu desonerar a folha de pagamento da área da saúde. Jair Bolsonaro desembarcou no aeroporto do Recife pela manhã e foi para um hotel na zona sul da cidade, onde se reuniu com apoiadores. No discurso, pediu desculpas pelas declarações que fez sobre a pandemia. Talvez um pouco grosso, vou negar. Meu pai educava a gente, dava uma zoiada só dava uma zoiada. Aí estava resolvido o assunto. Depois 15 anos de exército brasileiro. Você tem que cumprir a missão no exército. Não interessa como. Talvez não, certamente influenciou no meu trato, na minha forma de falar. Peço desculpas para quem eu ofendi. A intenção nunca foi essa. Foi resolver os problemas do Brasil. Criticou mais uma vez medidas para conter o avanço da Covid-19. E nós sabemos hoje que os vacinados morrem, os vacinados transferem, transmite o vírus. Houve uma certa neurose. Faltou a liberdade para discutirmos a melhor maneira de tratar a questão do Covid. Depois, em um trio elétrico na Avenida Boa Viagem, discursou para um grupo de apoiadores. Nós só podemos fazer muita coisa, porque nosso governo acabou com a sua corrupção. Não existe mais corrupção endêmica no governo federal. É um país que cada vez mais se demonstra ser exemplo para todo o mundo. À tarde, Bolsonaro participou de um encontro com líderes religiosos e prometeu que vai desonerar a área da saúde. Eu e Paulo Guedes, eu levo o que penso para ele. Veio uma dele, coisa rara, e pedi para ele para desonerar a folha da saúde no Brasil. O que é desoneração? Hoje, o setor não desonerado paga um imposto em cima da folha, em média 20%. A desoneração passa a ser de 1 a 4% do faturamento bruto da empresa. No início da noite, Bolsonaro desembarcou em São Paulo. A agenda da capital paulista teve encontro com influenciadores e empresários. Daqui, o candidato à reeleição segue para o Rio de Janeiro, onde tem compromissos de campanha na manhã desta sexta-feira. Agora a gente fala das filas em todo o Brasil para a atualização do cadastro único. O prazo termina hoje, se eu não me engano. E os beneficiários do Auxílio Brasil que não atualizarem as informações podem ter o benefício suspenso. Para a gente não ficar na dúvida se é hoje ou não, vamos ver a reportagem. Neste centro de assistência social, na zona oeste do Rio, a fila começou na noite de quarta-feira. Desempregada, Luana veio para cá com um filho de colo. Ficamos essa noite toda aí, no apelão, né, com ele, eu e meu marido, com mosquito, com formiga, com frio, com sono. Pela manhã, o que se via eram pessoas cansadas de esperar. O policiamento foi reforçado depois de uma briga na fila. O posto distribuiu só 90 senhas, número bem menor do que a demanda aqui fora. Atrás do auxílio para dar comida para ajudar meu netinho e ninguém me dá. Não me dá nada, eu não aguento mais. Essa angústia é porque nesta sexta-feira vence o prazo para a atualização do cadastro único. E só por meio do CAD único é possível receber benefícios do governo federal, como o Auxílio Brasil. Quem não regularizar os dados agora pode ter o benefício suspenso, já a partir do mês que vem. A atualização tem que ser feita de forma presencial. Na cidade do Rio, 912 mil famílias de baixa renda estão registradas no CAD único. Em outras capitais, a procura também tem sido grande. Em Maceió, os postos esticaram o horário de atendimento. Em João Pessoa, a espera para atendimento chegou a 6 horas. Em Fortaleza, muita gente também deixou para a última hora.
Para atualizar o CadÚnico, o titular da família precisa estar presente com o CPF dele. Dos demais integrantes, só é necessário apresentar o documento de identidade. Em caso de bebês ou crianças, levar a certidão de nascimento e declaração escolar dos estudantes. Também é pedido um comprovante de residência atualizado. A previsão do governo federal é que 21 milhões de famílias estejam aptas a receber o Auxílio Brasil agora em outubro. É o maior contingente desde que o benefício foi criado. É um dinheiro que vai te ajudar em alguma coisa, em conta, em aluguel, numa luz que está atrasada, numa conta que você precisa se manter. Ó, que coisa boa, né? A gente ficou na dúvida, mas na verdade teve uma prorrogação. O Ministério da Cidadania prorrogou o prazo de revisão dos dados das famílias inscritas no CadÚnico e os beneficiários terão mais 30 dias para atualizar as informações junto aos municípios. Como a gente viu muita fila essa semana, se é o seu caso não conseguiu hoje, terá mais 30 dias. Mas o que vai acontecer se você deixar para o último, 30º dia para ir lá de novo? Vai ter fila outra vez. Então, é para ir antes, tá bom? Agora a gente vai para os destaques do noticiário internacional. A Rússia voltou a realizar intensos bombardeios contra a Ucrânia e uma das novas armas utilizadas é a chamada de drone kamikaze. Os alvos das pequenas aeronaves não tripuladas que se autodestroem durante os ataques foram Kiev e cidades vizinhas. O drone Shahed 136 é fabricado no Irã e, por não voar tão alto, é mais difícil de ser rastreado. 8 regiões da Ucrânia foram bombardeadas, entre elas Mykolaiv, atingida por 8 mísseis. 4 pessoas morreram. O presidente Volodymyr Zelensky pediu ajuda aos líderes da OTAN reunidos na Bélgica. Os integrantes da aliança militar fizeram uma ameaça. Se Putin usar armas nucleares, as forças russas serão aniquiladas. Do outro lado, a Rússia alertou que a entrada da Ucrânia na OTAN poderá causar a Terceira Guerra Mundial. Enquanto isso, na cidade de Ternopil, ucranianos em um abrigo antiaéreo cantam à espera do próximo bombardeio. E enquanto é isso, é bomba que cai na cabeça de gente inocente. Nós temos que orar muito para que os líderes do planeta tenham sabedoria para enfrentar e resolver essa questão, porque não existe Terceira Guerra Mundial, existe a última Guerra Mundial. Se hoje as potências bélicas mais poderosas do planeta decidirem colocar para valer o que eles têm de capacidade militar, acabou para o ser humano ou para a humanidade como a gente conhece. Isso é desesperador. Existem novos ataques partindo da Rússia, o Ocidente respondendo que se houver arma nuclear vai aniquilar o exército da Rússia, e aí ficamos como? Aqui na torcida para que as coisas se resolvam. E também trazendo informação para você entender o que está acontecendo. Inclusive, esses mais recentes ataques da Rússia à Ucrânia estão deixando o mundo em alerta, mas também os brasileiros que estão em solo ucraniano ali na berlinda, de novo, de decidirem se ficam ou se fogem, o que dá para fazer. Clara Magalhães é brasileira, está na Ucrânia nesse momento e conversa com a gente. Clara de Deus, você conhece tantos compatriotas nossos aí, como é que está o clima? O que vocês têm vivido esses últimos dias? Boa tarde, Felipe. Obrigada por me receber aqui no jornal para falar da nossa situação aqui na Ucrânia. Tem ainda bastante brasileiro na Ucrânia, a maioria trabalha aqui na Ucrânia e foi chamado de volta com a normalização um pouco da guerra, e vários outros, como eu, trabalham aqui na parte voluntária, e a gente também tem brasileiros que são soldados atuando no fronte de batalha. A situação depois dessa semana do dia 10, ela fica mais tensa. A gente vê a movimentação de chegada dos russos na Belarus, e aí a gente aumenta a preocupação que haja agora uma nova invasão que se abra a fronte norte, com a movimentação da Belarus descendo do norte para dentro da Ucrânia. Isso é uma tensão muito grande para todo mundo, não só os brasileiros, né, que trabalham aqui. Como é que chama a cidade que você está mesmo? Não é Kiev, né? Não, hoje eu estou em Lutsk, no oeste, e eu sigo fica quanto tempo de distância de carro ou quantos quilômetros da capital? Da capital são
400 quilômetros, da Belarus 100 quilômetros e da Polônia mais ou menos 70 quilômetros. Então você mesma, você não viu esse drone kamikaze cair, não foi aí na região que você está. Tem os relatos dos brasileiros que ainda estão em Kiev, que agora estão vivendo essa nova modalidade de ataque da Rússia contra o país onde você está. Eu não estava nesse ataque em Kiev, na verdade eu saí na noite anterior de Kiev e vim para o oeste, mas eu já estava no frente quando a gente já teve ataque kamikaze em Zaporizhia, Kharkiv e as cidades próximas aos russos. Eu gostaria de te agradecer pela presença aqui no jornal, dizer que na verdade você faz parte da Frente Brazucra, não é? Vocês brasileiros que estão na Ucrânia agora estão unidos também para se apoiarem, né? Porque precisa de ajudar um ao outro. Exato. A frente começou logo no primeiro dia da guerra para ajudar os brasileiros a saírem da Ucrânia. E a gente acabou ficando aqui e hoje faz um networking para saber onde estão os brasileiros dentro da Ucrânia, né? Para se acontecer alguma coisa, a gente poder apoiar uns aos outros. A gente fica aqui, sabe, a gente que está do outro lado do planeta, vou te contar o que fica o sentimento, assim, pelo amor de Deus, sai correndo aí. Só que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, porque às vezes o sair correndo daí é deixar para trás a sua casa, deixar para trás as memórias de uma vida que você construiu, talvez a rotina que você imaginou ter, então não é tão simples sair de casa. Esses dias aqui no noticiário, a gente trouxe a história de um menino ucraniano que já deveria ter saído, né, foi até oferecida a ajuda para ele, mas ele não saiu. Por quê? Porque a mãe estava com o pé machucado dentro de casa e ela não tinha condição de andar o tanto que precisava para poder sair da cidade dele que estava em perigo. Então, gente, são dramas humanos que são muito difíceis de serem respondidos com uma pergunta tão direta: por que não foge? Não foge porque está na esperança de que melhore, não foge porque é ali que eu tenho a minha casa, não foge porque eu não tenho para onde ir, não sei o que fazer, não sei onde chegar. A gente viu ontem, eu acho, no noticiário aqui no Brasil, afegãos, refugiados que estão no aeroporto lá em São Paulo, sem casa, debaixo de lona. Então a pessoa, para ela sair da casa dela, por mais que a situação em volta esteja complicada, ela ainda pensa: aqui eu ainda tenho meu teto, Deus me ajuda que não vai cair, aqui eu ainda tomo um banho, aqui eu ainda tenho uma geladeira, e sair dessa situação é muito complicado. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no jornal. A gente fica à distância na torcida para que vocês fiquem bem e quem sabe muito breve a gente noticie a solução definitiva desse conflito. Fica com Deus, tá, Clara? Obrigada, Felipe. A gente também está no aguardo do fim da guerra. Se Deus quiser. Obrigado mesmo. De volta ao nosso país, o Brasil registrou ontem a menor média móvel de casos diários de Covid desde dezembro do ano passado. Pouco mais de 4.600, né, de casos por dia na média. O que também está caindo é o número de óbitos, que foi 65 em média por dia. Apesar desses dados serem considerados positivos, e são mesmo, os especialistas ainda alertam que é preciso cautela. Você vai ver a reportagem, depois a gente vai trazer um dado aqui do Distrito Federal que mostra por que a gente ainda tem que ficar de orelha em pé. Ricardo apresentou sintomas leves da Covid-19 depois de uma recente viagem a Brasília. A garganta irritada foi o sinal de alerta. O ciclo vacinal completo o ajudou a não desenvolver a forma mais grave da doença. Fiquei em casa, isolado, e só me permiti sair no momento que fiz o teste que apresentou o dado negativo. Júlia testou positivo para Covid pela segunda vez. Tinha programado tomar a terceira dose da vacina, mas adoeceu. Ainda está se recuperando. Dessa vez eu senti bastante dor nas costas, que é um sintoma que eu não tinha tido da outra vez. E um pouco de falta de ar, que foi algo que me deixou um pouco assustada. Situações como essas acontecem cada vez em menor número, de acordo com um levantamento feito pela plataforma InfoTracker, com base em dados do Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia, os óbitos diários, que em março do ano passado chegaram a quase 4.000 por dia, agora estão em 65. No final de setembro, a gente chegou a registrar 41 óbitos diários, ou seja, é um número menor do que o atual. Então, a gente ainda consegue diminuir esse dado. A única região que tem uma leve inclinação para cima, né, uma elevação, uma oscilação, mesmo que pequena, é a região centro-oeste. Autoridades de saúde são unânimes em afirmar que a vacinação e o cumprimento das regras sanitárias foram determinantes para que a Covid perdesse a força. Mas em setembro os números estavam melhores. É sinal que ainda há uma oscilação no quadro infeccioso. Não seria, portanto, hora de baixar a guarda.
O país tem até agora quase 35 milhões de casos de Covid, com 687 mil mortes. Este infectologista defende que ainda é preciso adotar ações para acompanhar a circulação do vírus. A identificação rápida e precoce do surgimento de variantes, que é o que vai permitir que essas autoridades sanitárias implementem as medidas que vão nos proteger das consequências da doença. Voltou ao normal, mas tem gente que não vacinou. Gente, tem que vacinar. Aqui no Distrito Federal, hoje, a taxa de transmissão da Covid-19 volta a subir. Nesse momento está em 1,04. Significa uma leve tendência de alta da infecção. Cada 100 pessoas doentes transmitem a Covid para outras 104. A última vez que a gente tinha registrado esse valor foi no dia 1º de julho desse ano. Estamos regredindo um pouco. Vitória Mello está de volta com a gente ao vivo. Vicky, é com você. Felipe, agora a Secretaria de Saúde se mobiliza para aumentar o número de testagens e também concluir a vacinação daquelas pessoas que não tomaram a dose de reforço. Para isso, a Secretaria vai ampliar o funcionamento de unidades básicas de saúde neste sábado. Mas quem vai dar detalhes para a gente é o Fabiano dos Anjos, que é diretor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde. Fabiano, boa tarde, obrigada pela participação. Qual é a estratégia nesse momento? O Felipe Malta comentou lá no estúdio do aumento dessa taxa de transmissão. É uma preocupação e qual a estratégia neste momento da Secretaria? Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Felipe. Então, esse RT alterado, ele demonstra a necessidade realmente de que a população esteja protegida. E o Distrito Federal precisa de estar preparado para a introdução de uma possível nova variante da Covid-19, considerando que nós estamos caminhando para festividades de final de ano, a própria Copa do Mundo. Então é importante, neste momento agora, com esse RT, neste cenário acima de 1, a Secretaria então ela vem implementar algumas medidas de resposta que são efetivas, que é focar tanto na testagem das pessoas que estão com sintomas e também na vacinação da população. Hoje nós temos aproximadamente 1 milhão de pessoas que estão aptas para tomarem a primeira dose de reforço e ainda não retornaram às unidades de saúde. Também temos aproximadamente 500 mil que não retornou para tomar a segunda dose de reforço. Portanto, as medidas que a Secretaria de Saúde está implementando a partir de amanhã, ampliando as unidades de saúde que ofertam vacinação e testagem e também o carro da vacina nas áreas de maior vulnerabilidade, ela vem justamente para responder a esta necessidade de preparar o Distrito Federal para as festividades de final de ano e também por uma possível introdução de uma nova variante da Covid-19 aqui no Distrito Federal, até mesmo no Brasil. Muito obrigada, Fabiano, pelas informações. Então é isso, Felipe, fica um alerta, Quem não tomou a vacina, não completou esse esquema vacinal, procure uma unidade de saúde para se vacinar e se proteger, Não só você mesmo, mas também como todos, em volta. Exatamente. Vicky, agradeço ao Fabiano aí pela presença, Foi rapidinho, mas foi importantíssimo o alerta que ele fez aqui no nosso jornal. Obrigado mesmo. Um caseiro passou por momentos de terror na noite de ontem, lá no Paranoá. 3 bandidos invadiram a chácara onde esse homem trabalha, pediram ajuda, dizendo que o carro deles tinha quebrado ali perto. Você vê que coisa, aproveitar da boa vontade da pessoa, porque tudo isso, pedir ajuda, meu carro quebrou, fazia parte do plano para assaltar a chácara. Quem traz os detalhes para a gente dessa maldade é a repórter Kátia Gomes. Ô Kátia, eles chegaram a amarrar esse caseiro, fizeram várias ameaças, o homem quis fazer o bem, terminou sendo rendido e passando por momentos de terror. Exatamente, Malta. Como você disse, esses homens procuraram ali o caseiro, a chácara, dizendo que o carro tinha quebrado e eles estavam precisando de um estepe. O caseiro disse que não tinha um estepe, mas logo em seguida os bandidos pediram um copo d'água. Ele deu água ali para todo mundo e os bandidos depois falaram que precisavam de um celular para fazer uma ligação para consertar o veículo. O caseiro, com boa vontade, emprestou o celular
e foi nesse momento que ele foi rendido. Um dos bandidos pegou uma faca, disse que ali se tratava de um assalto, amarrou as mãos e os pés do caseiro e também cobriu o rosto dele com uma camisa. E aí, a partir desse momento ali, foi uma hora de terror, porque os bandidos começaram a agredir o caseiro, a fazer ameaças. Eles perguntavam ali a todo momento onde tinha dinheiro e o caseiro disse que tinha R$500 e mostrou onde estava esse dinheiro. Só que, não satisfeitos, os bandidos começaram a pegar diversos objetos do caseiro e também do proprietário da chácara. Eles pegaram todos esses objetos e colocaram dentro de um veículo que estava na própria chácara e depois fugiram. O caseiro, ele conseguiu ali se soltar, foi até um vizinho, pediu ajuda e também avisou o proprietário que tinha acontecido, né? Que ele tinha sido vítima ali de um roubo com restrição de liberdade. Ele, inclusive, narrou, né? Que foi ameaçado, ele foi agredido na cabeça. Ele acredita que tenha recebido uma coronhada, né? Porque ele não estava vendo, mas ele foi agredido. Agora, Malta, nesse momento, os policiais aqui da 6ª DP estão nas ruas, estão fazendo diligências para tentar identificar esses 3 criminosos que roubaram, né? Fizeram esse caseiro aí de vítima, acabaram agredindo o caseiro e roubaram essa chácara, né? Qualquer novidade, a gente volta aqui no SBT contando. Eu volto com você. Muito obrigado, Kátia. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já. Gente, a Escola Classe 1 do Guará inaugura hoje a primeira unidade do projeto Bibliotecas Renato Russo. A iniciativa incentiva a leitura em um espaço que foi totalmente reformado e que me disseram que está lindo. Deixa eu ver se está mesmo. Maicon Leão está ao vivo e traz o clima dessa festa pra gente. Maicon, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A festa mesmo, com música, terminou agora há pouco, mas agora continua a festa dentro da biblioteca, que olhando aqui de fora a gente já percebe completamente colorida, mas vamos entrar para conhecer esse espaço, mostrar para todo mundo ligado no nosso jornal o tanto que ficou bonito esse espaço que foi reformado pela ONG Amigos da Vida. A gente percebe, olha que espaço bonito, colorido, justamente como você bem disse, para incentivar cada vez mais as crianças na leitura. E a gente vai conversar agora com o presidente da ONG para explicar para a gente, porque, Malta, há um tempo atrás eles transformavam esses espaços em brinquedotecas e agora estão dando mais um espaço, montando as bibliotecas Renato Russo espalhadas pelo Brasil, e essa é a primeira que a gente tem a honra de mostrar aqui no Guará. Não é isso mesmo, presidente? Boa tarde. É exatamente isso. Nós temos o orgulho de estar inaugurando hoje a primeira biblioteca Renato Russo aqui no Distrito Federal. É um projeto piloto, onde a gente pretende espalhar todas essas unidades pelo Distrito Federal em escolas no próximo ano de ensino médio, né, de 2º grau. Essas 2 primeiras, porque nós já temos mais uma em Taguatinga para inaugurar, mas ainda é para as crianças que a gente chama do prezinho, né? Mas para o ano que vem a gente vai estender esse projeto para as escolas de 2º grau. E eu costumo dizer que investir em educação não é gasto, é investimento. E, presidente, muitas vezes quando a gente fala de biblioteca, a gente só pensa em livros. Mas essa é uma biblioteca que tem tecnologia, computador, tem livros em braille também. Sim, é uma brinquedoteca inclusiva, né? A gente teve essa preocupação. Tem livros em braille e a gente informatizou a brinquedoteca para que a gente pudesse também promover a inclusão digital dessas crianças. É isso mesmo. E sabe quem está com a gente aqui também, Malta, para essa inauguração rapidinho? A mãe do Renato Russo. Como é que é para a senhora ver que o legado do filho continua aí atravessando gerações? Nossa, é muito importante. É importante justamente porque a gente visa o conhecimento. Livro é a porta de entrada das crianças no mundo. Então é muito importante, é muito gratificante. A criança com um livro na mão, ela se transforma, não é? Obrigado pela participação. E, Malta, dia 10 tem a inauguração da outra biblioteca, agora em Taguatinga, viu? Muito obrigado, Maicon. Realmente ficou lindo o espaço, que
que os alunos da escola classe 1 do Guará possam aproveitar. A gente costuma dizer muito aqui no jornal que educação salva vidas e não é à toa. É por meio da educação que a gente se redime das condições sofridas que eventualmente o destino tenha nos colocado e consegue com muita luta, batalha, disposição, inteligência, ter dignidade e uma vida melhor para todos nós. Educação é ter acesso à saúde pública também e fazer uso disso adequadamente, é gastar o nosso dinheiro de um jeito inteligente que não nos falte depois. Tudo isso começa com acesso a livros e a disposição para aprender, que pode ser desenvolvida ali numa biblioteca que realmente está maravilhosa. Obrigado, Maicon. Dá um abraço aí em todo mundo. Pessoal, 12h59, isso significa que eu preciso fazer uma pausa de 10 minutos para o horário eleitoral obrigatório com as campanhas dos candidatos à presidência da República neste segundo turno. Então, logo na sequência, a gente volta com a segunda parte do SBT Brasília, primeira edição. São 10 minutinhos só, tá? Até já! Nós estamos de volta com o SBT Brasília, primeira edição, que continua agora após o horário eleitoral obrigatório. A Polícia Civil prendeu 3 traficantes que atuavam na região da Asa Sul e que, pasmem, aceitavam cestas básicas e cartões de benefício social em troca das drogas. É a repórter Vitória Mello quem tem os detalhes pra gente. Vic, bem-vinda de novo aqui ao jornal. Então, esses traficantes fingiam ser flanelinhas para tentar enganar a polícia, mas impressionantemente aceitavam até comida para trocar por droga, o que mostra que escrúpulo nenhum, né? Isso mesmo, Felipe. Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos. Esses homens ficavam ali num estacionamento da 516 Sul, se passando por flanelinhas. Usavam inclusive coletes, né, para enganar, né, toda aquela movimentação, mas na verdade ficavam lá no local vendendo drogas. Só que os agentes da primeira DP já estavam monitorando esses traficantes, né, e filmaram toda a ação. Eles foram flagrados vendendo maconha, cocaína e crack para várias pessoas no local. E o que chamou a atenção da polícia é que esses homens aceitavam cartões de benefício, comida e até cesta básica como pagamento pelo entorpecente. Inclusive, né, a operação foi toda em volta disso, que chamou muita atenção da polícia, porque eles usavam aquele local, se utilizavam, né, de roupas de flanelinhas, passando por trabalhadores, mas na verdade eles estavam traficando drogas na região ali da 516 Sul, no estacionamento, ficavam escondidinhos ali embaixo de árvores e a todo momento vinha aquela movimentação, pessoas com comida, com cesta básica, com cartão de benefício, com crédito, trocando por essas drogas. Felipe, 3 homens de 18, 23 e 24 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e todos já tinham passagens por crimes como roubo, furto, violência doméstica e até por jogo de azar. 2 pessoas, né, 2 usuários também foram autuados por posse de drogas para o consumo pessoal. Mas você vê, né, toda essa movimentação, as pessoas, principalmente moradores, pessoas em situação de rua, que muitas vezes pedem comida nos mercados ali, né, em todo o Distrito Federal, a gente percebe essa movimentação e, na verdade, muitos, né, quando estão nessa situação de vício, acabam trocando esses alimentos por drogas, como a gente viu nessas imagens. Olha, eu fico parecendo o apresentador de uma nota só, mas a gente continua estarrecido, porque se a gente está diante de criminosos que já têm passagens pela polícia, incidentes criminais gravíssimos, roubo, furto e outros, e continuam ali, e nesse caso especificamente de forma mais grave, humilhando o dependente químico, porque aceita dele um pacote de arroz, aceita dele o cartão de benefício social, que eu duvido que todos tenham dado o próprio cartão de benefício, às vezes por toda a mãe dentro de casa. A pessoa, quando ela usa droga, ela não sabe o que ela está fazendo. E existe, para você ver como o traficante quer lucrar com isso, existe um mercado para extrair tudo, até a alma dessa pessoa. Obrigado, Vic, pelas informações, tá? Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa, tá? A gente já volta. O crescimento das exportações brasileiras de frango criou uma dificuldade para os frigoríficos, que é conseguir mão de obra qualificada.
nem a contratação de funcionários estrangeiros tem sido suficiente para preencher as vagas. Caixas e mais caixas cheias de frango congelado. Poderiam ser ainda mais, mas cadê a mão de obra? Está em falta. São pelo menos 20 mil vagas abertas, a maioria no sul do país. Este frigorífico precisa contratar 3 mil funcionários. E o detalhe, não precisa ter experiência. A grande demanda é de pessoal operacional que não ter nenhuma qualificação. A gente qualifica essas pessoas internamente. Nós temos um fluxo muito grande de haitianos, de venezuelanos, e isso faz com que a gente já tenha em torno de 15% de estrangeiros nesse quadro. O motivo da procura por novos funcionários é o aumento da demanda no mercado internacional. Desde março, o Brasil produz, em média, 400 mil toneladas de frango por mês. Com isso, a receita cresceu mais de 30% esse ano, em comparação com o mesmo período de 2021. As exportações brasileiras já chegam a 150 países. O bom momento tem relação com a gripe aviária no mercado internacional. O Brasil é o único grande centro produtor que não foi atingido pela doença. Uma gripe que afeta só os animais, ela não transfere aos humanos, mas ela está afetando plantéis na Europa e nos Estados Unidos principalmente. Essa doença afeta as aves e elas têm que ser abatidas, não vão nem para o mercado. Isso faz com que o Brasil seja mais chamado para colaborar. O mercado interno também está aquecido. Por aqui, o consumo per capita é de 44 quilos por ano, mais que o de carne bovina e suína. Para quem conseguiu uma das vagas, a chance é de crescimento profissional e aumento de salário no médio prazo. Vale a pena se quiser com certeza seguir, dependendo de qual for sua carreira, tanto conferente, estoquista, empilhador. Boa sorte para você! Unidades do Na Hora, em parceria com a Polícia Civil, vão fazer um esquema de mutirão para emissão de RG. Vão ser 2 dias, tá? Sábado agora, dia 15, que é amanhã, e depois no outro, próximo dia 22. Quem precisar de tirar tanto a primeira quanto a segunda via do documento, pode procurar as unidades do Na Hora da rodoviária do Plano Piloto, de Ceilândia, Gama, Riacho Fundo, Sobradinho, Taguatinga, sempre de 1 da tarde até 7 da noite. É preciso agendar o atendimento pelo site da Polícia Civil. Quem foi que disse que o mundo da tecnologia é coisa de gente mais nova? Não, tem muito idoso que convive e muito bem com esse mundo virtual. Mas claro, sempre é bom ter a oportunidade de aprender e de se manter atualizado, né? Até porque a vida não para. Alberto passa o dia assim, em frente ao computador. Ele é gerente de controladoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Aos 69 anos, o mundo digital não é novidade. Ferramenta necessária para você trabalhar, né? Não tem como você fugir disso aí. Então você tem que saber como é que faz, para que serve. Pelo computador ou celular, ele trabalha, faz compras e também bate papo com a família e amigos. O contador só não aderiu mesmo às redes sociais. Por causa da exposição, tempo que consome da gente. Mas há quem ache um tempinho para dar uma espiada no celular. Com o senhor Joaquim Felipe é assim. É navegando pelas redes sociais que pai e filho relaxam no momento de folga no trabalho. Se entregou por completo. Dados do IBGE mostram que os idosos do DF estão cada vez mais conectados. Entre 2019 e 2021, o maior percentual de pessoas que utilizaram a internet foi no grupo etário de 60 anos ou mais, um aumento de 11,7%. Mas nem todos os idosos têm essa intimidade com a tecnologia. E quando precisam aprender, contam com a ajuda de parentes, principalmente aqueles mais novos, ou até mesmo de cursos voltados para atender esse público. Neste centro universitário, a sala fica cheia de alunos senhores. A instituição oferece de graça aulas sobre noções básicas de informática e internet para a terceira idade. A importância dessa matéria hoje em dia é dar acesso à inclusão digital às pessoas da terceira idade, né? As pessoas que não têm acesso a isso durante a vida. Mas navegar pela web pode ter algumas armadilhas. Alberto toma certos cuidados para não cair em golpes. Eu não faço compra em site que não tem a extensão BR, porque eu já fiz e já levei o cano, já comprei e não recebi a mercadoria.
Vai reclamar para quem? Eu não tenho domínio do país, então você tem que ter esses cuidados. Além disso, você que está na melhor idade, nunca deve clicar em links estranhos, você não deve aceitar pedidos de amizade de pessoas que você não conhece e, claro, em caso de dúvidas, pergunte, principalmente para o seu netinho que está super conectado com esse mundo digital. Ó, pessoal, a gente está no mês da conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento do câncer de mama, né? É Outubro Rosa. A prevenção tem que fazer parte da rotina das mulheres em qualquer dia do ano. Mas, para muitas pacientes aqui do Distrito Federal, conseguir fazer cirurgia na rede pública de saúde não tem sido fácil. Sara tem 54 anos. Aos 52, descobriu um nódulo na mama direita. Ela até tinha o hábito de fazer o autoexame, mas não era fácil ter acesso aos acompanhamentos de saúde anuais, como mamografia, indicados para mulheres com mais de 40. Eu tinha dificuldade porque se ia no posto, né? Então sempre falava assim, não está fazendo porque a máquina está quebrada. A confirmação de que o nódulo que a Sara descobriu na mama direita era um câncer veio em fevereiro deste ano. O começo do tratamento só foi possível porque a família dela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e pagar as primeiras sessões de quimioterapia em um hospital particular. O acesso à rede pública só foi possível depois que a Yasmin, filha dela, acionou a Defensoria Pública. Demora muito ser chamado, um prazo de 3 meses, você já estando na regulação. Pelo fato da minha mãe precisar fazer as quimioterapias num prazo de a cada 21 dias, então não tinha condições dela esperar o prazo de 3 meses. Agora que as sessões de quimioterapia da Sara acabaram, a Yasmin procurou de novo a Defensoria Pública para marcar a cirurgia que a mãe dela precisa fazer. Como esse processo, desde o dia 27/7, estava demorando para ela ter essa consulta com o mastologista, eu precisei ver com a Defensoria Pública o que o SUS poderia fazer. Agora eu espero que por eu ser atendida dia 17, eu creio, por o doutor, né, que é o mastologista, que ele já me encaminha, assim, já faça a cirurgia. O Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do DF recebeu de janeiro até setembro deste ano 12 pedidos de cirurgias de câncer de mama. Vera é responsável pela ONG Rede Feminina Brasília, que funciona no hospital de base e faz trabalhos com mulheres que lutam contra o câncer. Ajudamos alguns pacientes a fazer os seus exames quando ele tem dificuldade. Ajudamos também na parte de alimentação, né? Na parte da assistência a esses pacientes que chegam até a gente. Não atendemos só pacientes do hospital de base, atendemos pacientes, pessoas com câncer. De acordo com a Secretaria de Saúde, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 220 autorizações de internação para cirurgias relacionadas ao tratamento de câncer de mama na rede pública do DF. E em tempos de conscientização e prevenção, esta oncologista explica que quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as chances de tratamento. O atraso no tratamento dá margem para a célula cancerígena entrar na corrente sanguínea e na corrente linfática e se espalhar para outros órgãos. E isso torna a doença incurável e torna o tratamento mais difícil. A edição está chegando ao final, vamos ver quem vai aparecer hoje na tela do SBT. Sempre é você que está aí do outro lado da tela, que manda foto pra gente e nós fazemos questão de te agradecer colocando você na tela do SBT. Quem está aí hoje é a Andréia, que está tirando uma foto com a Isadora, que é a filha. Ela tem 5 meses de vida e mãe e filha moram no Paranoá Parque. Lá atrás estou eu e a repórter Vitória Mello, que eu estou identificando pelo cabelo. Embora a luz ali da televisão esteja atrapalhando a gente saber quem é. Se você quer aparecer aqui também no SBT, @FelizemAltaTV, é por esse Instagram que eu recebo suas mensagens. Segue, curte, me manda foto, quem sabe você aparece aqui já já. Obrigado pela companhia, tá, gente? Amanhã, meio-dia, é sábado. Agora é hora do esporte. Tchau!